Eu sou Marco Antônio de Paula. Está começando mais um Repórter Rural. No programa de hoje veremos doenças de solo da alface. Veremos também o controle biológico das doenças do solo. E por fim visitaremos a propriedade do Sr. Santos, em São José dos Pinhais. Fique conosco. No programa de hoje, como sempre, falaremos sobre um tipo de doença. Marco Antônio, que doença nós falaremos hoje? Hoje vamos fazer um programa sobre doenças de solo. Recebemos diversas dúvidas dos telespectadores e vamos falar sobre esse tipo de doença que tem dado dor de cabeça aos agricultores. Pois é, os fungos de solo. Por que então, Marco Antônio, você que é o nosso agrônomo da bancada aqui, por que esses fungos de solo têm sido uma pedra no sapato dos produtores rurais? Esse tipo de doença tem umas características bem específicas assim, em relação às outras doenças. Primeiro, eles possuem estruturas de resistência, que são os esporos que ficam presentes no solo de uma cultura, de um ano para o outro, exatamente, de um ano para o outro da safra. E outra coisa também é que eles normalmente são fungos polífagos, isso é, eles ficam em restos culturais. Então, mesmo que o produtor faça o controle nesse ano, mesmo que ele cuide tudo certinho, não dê problema com essa doença do solo, isso não garante que ele está livre da doença no próximo ano, ou no próximo cultivo. Quer dizer, eles são um tipo de doença que não uma tática de controle sozinha não vai ser o suficiente. Exatamente, é isso mesmo. Na verdade, você tem que usar diversas táticas, diversos tipos de controle. Pode ser a aplicação direta de fungicida no solo, em que tem diversos fungicidas no mercado em que faz esse controle, mas o ideal é você fazer unir diversas táticas de controle, exatamente. Quais seriam essas, Marco? Temos a aplicação do fungicida direto, a E rotação. é importante dizer, esse fungicida pode ser tanto químico quanto biológico. Exatamente, tanto químico quanto biológico. Existem diversos fungicidas no mercado que têm, na verdade não são chamados de, pode até ser chamado de fungicida, mas são na verdade feitos de normalmente bactérias que exercem algum tipo de, a gente chama de bactérias antagonistas, que exercem um tipo de controle sobre esses fungos. Que é chamado de simbiose antagonista. Isso, né? Exatamente. Dentre essas, e essa que você comentou agora, nós podemos ressaltar também a rotação de cultura, em que você, no próximo ciclo, evita plantar plantas de mesma espécie, tenta mudar isso para que a diminuição desse patógeno diminua. Outro também é a chamada solarização, em que você faz o revolvimento do solo e deixa esses esporos ou mesmo o próprio patógeno exposto ao sol, que acaba por matar, diminuindo a população desses patógenos também. Então, todas essas táticas, todos esses métodos de controle interligados faz com que haja um controle efetivo do patógeno, da doença de solo. É isso aí, e no próximo bloco falaremos sobre as doenças de solo do alface. Inclusive responderemos a carta do Sr. Santos, né? Exatamente, não perca. Até mais. Voltamos com o Repórter Rural e neste bloco falaremos sobre as doenças de fungo de solo da cultura do alface, a pedido dos nossos telespectadores que nos enviaram cartas. Escolhemos duas doenças para falarmos mais um pouco sobre elas, seria a queima da saia e a podridão de esclerotínia. Marco Antônio, o que você pode falar aí um pouco mais para nós sobre essas doenças? A primeira doença, queima da saia, ela é causada pela Rhizoctonia solani. A segunda é causada pela esclerotínia esclerotiona. São doenças muito parecidas e no campo são difíceis a diferenciação entre uma e outra. Elas normalmente ocorrem numa temperatura de 15 a 25 graus, essa é a temperatura média, ideal para que ocorra, e ocorre em presença de excesso de umidade. Basicamente, os sintomas são em que ocorre a queima das folhas mais velhas, as folhas basais,
que são as chamadas folhas da saia, isso diminui a qualidade, a produtividade do produto, da cultura e também a qualidade do produto, né? Fica impossibilitado de venda. E com a evolução da doença ocorre uma queima total da região basal, impossibilitando qualquer venda do produto. Quer dizer que essas doenças elas têm um potencial de dano grande. Exatamente, elas podem, dependendo da temperatura e da umidade, evoluir rapidamente, acabando com uma produção do produtor, né? Uma produção acabando com o lucro do produtor. E elas possuem formas de resistência? Sim, ela como fungo do solo, elas são fungos políficos, elas são polífagos, elas estão presentes no solo, e existem estruturas de resistência, os escleróides também, que são espécies de estruturas de resistências em que ela consegue permanecer dormente no solo por um período, inclusive de uma época de plantio para outra, causando problemas futuros também. Tá certo, Marco Antônio. Então, no próximo bloco, estaremos respondendo a carta do Sr. Santos. E o nosso programa Repórter Rural vai estar indo ao campo responder. Ele que tem problemas justamente na cultura da alface. Fique conosco. Boa tarde. Hoje no Repórter Rural, a gente vai responder a carta do Sr. Santos, aqui em São José dos Pinhais. Ele que é produtor de alface e nos enviou uma pergunta a respeito dos fungos de solo. Vamos conversar com o Sr. Santos. Boa tarde, Sr. Santos. Boa tarde. Seria isso? Como vocês podem ver, eu sou produtor de alface já faz algum tempo. E minha dúvida sempre foi o seguinte, é que como a gente mora perto da cidade e perto até de mananciais de água, eu gostaria de um produto em que fosse ecológico, em que ele tivesse um poder preventivo de algumas doenças que eu tenho tido problema, principalmente Fusarium e Sclerotinia, que são os principais problemas meu de solo, os principais problemas que eu tenho tido aqui. Para responder a pergunta do Sr. Santos, a gente entrou em contato com o engenheiro agrônomo Wellington Ortega, para estar tirando as dúvidas para nós. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, William. Conversando anteriormente ali com o Sr. Santos, ele estava me contando que há um histórico de doenças aqui de solo antecedente já, até pelo fato dele plantar alface em cima de alface, estava me falando que até então não foi feito um tratamento. Hoje o que eu tenho para recomendar para ele é um tratamento biotecnológico, que é um tratamento natural, né? É uma colônia de bactérias que ela vai ser aplicada diretamente no solo. E junto com ela vai ser aplicado um outro produto que ele vai esterilizar o solo, e depois de esterilizado ele também vai servir de alimento para essa bactéria. Essa bactéria são bactérias benéficas que foram selecionadas para estar ali no solo competindo com o patógeno, que seria essas doenças que a área ela apresenta o histórico. Isso funciona mesmo, velho? Funciona. Temos depoimentos aí de pessoas que já foram feitas essas aplicações e que tem dado um ótimo resultado. Mas temos que lembrar que essas aplicações ela devem ser feitas antes de que apareça a doença, né? Deve ser feita uma aplicação para prevenir. Quer dizer que ela funciona mais como método preventivo? Como preventivo. Depois que a doença já estiver instalada na área, infestada, daí qualquer produto é difícil de controlar, né? Então, para a gente ajudar o Sr. Santos mesmo, vamos lá mostrar como é que faz? Vamos lá. Então, Sr. Santos, tá aqui o produto, né? O Compost-Aid, que é a colônia de bactérias, e esse daqui é o Soil 7, que vai servir para esterilizar e ao mesmo tempo para servir de alimento para essas bactérias. Certo? O Compost-Aid, ele é um pó branco, tá aqui, como o senhor pode ver. Certo. E o Soil 7 ele é um produto líquido que vai ser dissolvido em água. Certo, e o que faz? Precisa aplicar os dois juntos? Como é que é? Sim, então a primeira aplicação o senhor vai fazer logo após o transplantio. Vai ser feita uma aplicação de 2 kg de Compost-Aid por hectare e 2 litros de Soil 7 por hectare. Certo. E a aplicação, como é que é feito? Então, esse primeiro produto, a colônia de bactérias, você vai pegar e vai aplicar
no canteiro, né? Onde você vai pegar, vai colocar num recipiente maior. Como é um produto que ele não é tóxico, então você pode aplicar sem o uso de EPI, sem o uso de uva, né? É fácil de ser manuseado. Então você vai pegar o produto e vai sair distribuindo no canteiro. Pode ser dessa forma mesmo, com a mão, assim, em cima da... aplicando de uma forma que 2 kg dele consiga cobrir 1 hectare, né, em proporção maior. Depois o outro produto diluído já na água, né, que você vai fazer a irrigação, você dilui você vai usar 2 litros dele por hectare. Então dilui ele na água de uma forma que você consiga aplicar 2 litros dele por hectare. O recomendado seria no mínimo 100 litros de calda por hectare. Então vai sair fazendo a irrigação, né? Fazendo um chorinho aqui em cima das plantas, já com o produto diluído. Dessa forma. Bom, vamos ficando por aqui com mais um Repórter Rural. Seu Santos, resolvida a pergunta? Resolvido, muito obrigado. Gostei bastante do produto. E vamos ver, se for economicamente viável, vamos usar sim. Obrigado. Wellington, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Obrigado, pessoal. Lembrando-se que em qualquer dúvida sempre consulte o engenheiro agrônomo.